Já de volta aqui o nosso Redação Novo Tempo. Especialistas em saúde mental afirmam que vícios em eletrônicos e internet podem ser tão fortes quanto a dependência química. Nós estaríamos vivendo um momento da história em que somos o tempo todo estimulados. Seriados, filmes, aplicativos, informação, tecnologia, como tudo isso tem afetado o ser humano. A saúde, suas relações, a gente vai discutir isso agora. No Globo Repórter. Não, aqui é Novo Tempo, Cauê. Rapaz, não vem trazer esse tipo de referência aqui, não. Nós vamos voltar você lá para o seguinte, eu não sei. Vocês sentem isso, de que as pessoas elas vivem num cenário mega estimulado e aí elas acabam também estando mega estimuladas o tempo todo? Sinto fortemente, Percebemos. Não, é uma coisa que me incomoda muito, porque afeta todos os aspectos da vida, né? Aspecto espiritual, os relacionamentos, às vezes até no trabalho, né? Dependendo do quão isso é forte ou não, acaba até afetando a produtividade das pessoas. E me incomoda porque eu tenho, inclusive até temo que isso aconteça comigo, né? Estou aqui falando porque faço parte dessa sociedade. E se chegar uma hora que eu precisar um dia ficar assim no vazio, sabe quando a pessoa, o silêncio incomoda? E eu acho que a gente vive numa sociedade assim, as pessoas estão assim, que o espaço para reflexão é muito pouco. E isso a gente, só desse recorte que eu fiz aqui, a gente já poderia discutir várias outras coisas. O fato da pessoa não parar, refletir e tudo mais, é muito prejudicial. E eu vejo isso bastante, agora abrindo para uma parte mais cristã, no aspecto espiritual. A nossa capacidade de concentração na hora de meditar, na hora de ir para a igreja, não tem paciência para poder assistir uma hora de uma pessoa falando lá na frente. Você está sempre com aquela agonia de que você precisa fazer várias coisas ao mesmo tempo. E isso, no meu ponto de vista, é que eu acho que o que tem nessa história também é a questão do contentamento com a vida. Como a gente está sempre muito exposto a esse tipo de estímulo, a gente parece que nunca está se contentando com o que a gente tem como vida. Tá aqui, mas queria estar lá, tá lá, mas queria estar aqui. Tudo tem que ser muito hiper. E às vezes a felicidade não está aí, não. A felicidade está em coisas um pouco menores, né? Uma coisa que me chamou a atenção que você comentou, né, na introdução desse bloco, é o fato de que o vício em internet, né, redes sociais, tá ligado no celular, ele pode ser comparado, os efeitos, com o vício em cocaína, por exemplo. E é muito louco isso, sabe por quê? Porque eu acho, sinceramente, que eu sou uma pessoa viciada. Em? WhatsApp. Não é em cocaína. Não em cocaína. Ai, que... Gente, fica tranquilo. Mas não tão tranquilo, porque é uma coisa ruim, né? E é que muita gente... O primeiro passo para você se libertar de uma coisa, você admitir que você tem um problema com isso. Eu acho que hoje, por exemplo, eu tenho um problema com o celular, e principalmente celular, tablet e tal. E eu já percebi isso por alguns motivos. Por exemplo, eu já me peguei mexendo no celular e falando assim, cara, eu preciso fazer outra coisa. E quando eu percebo, já passou meia hora e eu não consegui sair do celular ainda. Isso é vício, por quê? Porque o celular é mais forte do que eu. É que nem o cara que, sei lá, o cara tá fumando, o cara fala, cara, esse é o último cigarro. E aí quando o cara percebe, ele já tá no 5º cigarro dele do dia, entendeu? E é muito ruim isso, porque você se sente refém da coisa. Inclusive tem um livro da jornalista Fabiana Bertotti que ela escreveu, né? Ela falou, Confissões de uma viciada em internet. E eu acho que ela deu entrevista para você no Identidade Geral falando sobre isso. Fala aí, Cauê. Sim, 2 vezes, inclusive. Porque eu lembro que ela comentou, acho que você comentou falando sobre isso, ou eu ouvi a entrevista, ela falando assim, eu percebi que tinha alguma coisa errada comigo quando no final de um ano eu percebi que eu não tinha lido nem, sei lá, 10% dos livros que eu costumava ler todos os anos. Sei lá, num ano ela costumava ler 30 livros, aí um ano ela viu que eu tinha lido 2, 3 livros. Ela falou, cara, o que aconteceu? E aí ela comentou, né? Eu passei muito tempo no Facebook. Então, quer dizer, é um vício que muda a tua forma de se relacionar com um monte de coisa na sua vida, inclusive com as pessoas. Então, é muito triste, a gente precisa se dar conta disso, porque senão a gente não consegue se desvencilhar se a gente não admite que tem um problema, um vício. E cada vez surgem mais ferramentas que prendem a gente. Por exemplo, essa questão de stories, por exemplo, Instagram, Snapchat. Cara, eu já perdi muito tempo vendo aquilo.
Assim, coloca e vai passando, é uma coisa tão boba. E são vídeos curtos. E vai passando, quando você vê, você tá preso naquela realidade. Até mesmo serviços de streaming, né, que nós temos. Ou, não sei se o YouTube se enquadra nisso. Chega a se enquadrar nisso ou não? Depende, se você tiver com o YouTube fazendo uma live, vai ser um streaming. Então, o YouTube também, hoje em dia, muitas pessoas, elas deixaram de ver televisão para poder estar... Desculpa, você falou YouTube, né? YouTube. Eu tava pensando o Facebook fazendo uma live, mas o YouTube YouTube é streaming, também né? tem como, mas tá tranquilo, Leite. Enfim. Mas muita gente migrou da televisão, principalmente jovens, adolescentes, até jovens adultos, migraram da televisão para a internet porque eles conseguem ter controle do conteúdo que eles acessam. Então, na televisão você espera uma programação acontecer e na internet não, você coloca o que você quer assistir. E isso muitas vezes gera um problema, porque você assiste o que você quer, então você fica muito mais imerso naquilo. É a história do on demand, né? Então você vai assistir um seriado, você tem lá 4 temporadas de 20 episódios cada uma, você começa a assistir e não para mais. E eu tenho uma questão também que me incomoda, às vezes eu falo isso aqui no Redação, é a instantaneidade das coisas. Então, assim... É o quê? Insanidade? Instantaneidade. A instantaneidade, De desculpa. instantâneo. Sanidade também é um problema, De né? instantâneo. Eu não vejo assim... Eu acho que as coisas tecnológicas, elas não são um mal em si. É como a gente se relaciona com a tecnologia. Aí é que está o problema. Ah, com certeza. Porque, assim, as redes sociais, elas não são uma maldição, entendeu? Mas a instantaneidade, ela faz o quê? Cara, eu tenho que olhar as redes sociais, porque senão eu vou ficar desatualizado em alguma coisa. O Stories, por exemplo, ele trabalha bem esse ponto, porque se em 24 horas você não olhou o que seu amigo compartilhou, ou sei lá quem, você perdeu. Pronto, acabou. Já saiu do ar, entendeu? Então, essa instantaneidade, essa rapidez, a multitela, que você está mexendo no computador, aí você tem um celular do lado e você tá com a TV ligada e, ao mesmo tempo, pessoas falando ao seu redor. Então, tudo isso faz com que a gente viva uma vida estimulante. A gente está o tempo todo, parece que alguém injetando uma adrenalina, sabe? E aí, quando você tem um momento de pausa, ou que deveria, né? Sei lá, a energia acaba, a internet, então, não funciona. Acabou a bateria, não tem o que fazer. E aí que você se vê assim, no caos do silêncio, aí é onde a pessoa tem um problema, né? E eu estava lendo sobre essa pauta e vendo os bebês, né? Inclusive agora nessa fase de interesse, veja bem, gente, interesse à maternidade, eu converso com umas amigas. E os bebês, eles já sofrem com isso. Se eles são super estimulados, eles têm problema sério, não é só para dormir. Dependendo da estimulação que os bebês recebem, eles podem ter transtorno de obesidade, transtorno não é personalidade, transtorno de humor, memória eu não sei. Uma coisa interessante, pode até ser. Então isso aconteceu comigo, eu tenho problemas sérios com memória. Então a gente tem também as consequências que isso traz para a nossa vida se a gente está o tempo todo estimulado. E veja bem, uma outra coisa que eu quero colocar aqui, a gente está falando sobre redes sociais e tudo, mas tem pessoas que são viciadas no trabalho. Ah, sim. E o fato de não estarem o tempo todo trabalhando... Workaholic. A pessoa... Se você quer entender, pesquisa no Google. Agora, e aí é uma combinação bombástica isso, né? O vício com os eletrônicos e o vício em trabalho. Porque o trabalho, você vai para casa e ele pode continuar acontecendo através Inclusive, do teu celular. E às vezes não é só uma questão física, é um estilo de vida. É um estilo de vida onde cara, eu preciso o tempo todo, sei lá, eu preciso estar com adrenalina na vida, eu preciso ter adrenalina na forma como eu me relaciono com as pessoas, nas coisas que eu faço da minha vida, no meu estilo de trabalho, e você nem se percebe, que você é viciado. Por exemplo, Hélio é um cara que eu sei que é tranquilo com o negócio de redes sociais e celular e tal. Cara, Ele prefere outros vícios. não, lógico, todo mundo tem alguma coisa que pode acabar se viciando. Mas eu acho muito legal poder chegar nesse ponto. Mas eu não sei como é que vai para voltar lá, entendeu? Eu não sei mais como eu consigo voltar lá atrás. Para mim é muito difícil isso. Eu posso quebrar seu celular. Às Ele vai vezes ficar o jeito é partir pro bruto, né? Igual quando falam, como é que faz para deixar o cigarro? A melhor forma, dizem os especialistas, tenta deixar de uma vez, acaba com ele, porque você Não dá pra ir aos vai poucos, tentando né? diminuindo, vai diminuir. Qual é a graduação que você vai colocar para essa redução? Até quando você quer ter chegado ao zero? Então, faz de uma vez. Lá em casa, a gente não tem... Não é assim, não é por questões assim de estilo de vida ou nada. A gente não tem aparelho de TV. Porque nós vendemos a TV junto com o apartamento quando a gente saiu e não comprou outra. E assim, a gente já pensou em comprar, mas aí quando você olha o preço de uma televisão, a gente fala, não,
Deixa assim, não está fazendo falta. E aí, por conta disso, não tem também sinal de TV e também não temos internet de banda larga mais em casa. Então, desde o começo do ano. Então, a gente tem... Não, peraí. Aí, não tem internet? Nada. A internet que tem é o 3G do celular. Ah, tá. Que não é... Bom, basicamente, ajuda a ver mensagens no WhatsApp. E assim, eu digo para vocês, de verdade, eu não sinto falta nenhuma de ter essas coisas. Não, mas assim, Hélio, você pelo menos trabalha com informação, então você se mantém atualizado, né? Tipo, no trabalho você tem contato com essas... O 3G é suficiente para, sei lá, acessar uma informação, se for o caso. Mas, por exemplo, quando eu estou em casa, mesmo quando tínhamos internet, quando tínhamos TV, quando eu estou em casa, eu não estou em casa para ver essas coisas. Eu estou em casa para estar com a minha esposa e com a minha filha. E com o cachorrinho, o Toy. Então, quando eu estou em casa, é isso que eu faço. Eu passo muito tempo com a Mel, passo muito tempo com a Mari. A gente, no final de semana, a gente sai, a gente vai fazer, de verdade, a gente vai fazer piquenique. Sábado, a gente passa a tarde num parque, fazendo piquenique. A gente vai num parque que tem muitos animais soltos, que a Mel gosta de correr atrás, de brincar. E assim, o meu celular fica em casa. No final de semana, vocês sabem, vocês me escrevem e não recebem respostas minhas. Mas esse é um estilo seu? Sempre foi assim? Quando você era mais jovem também? Quando eu era mais jovem, nem tinha, né? Quando eu era jovem, nem tinha internet, nem nada. Pior que eu. Eu acho que ela fez de propósito. Ela fez só pra me... Não, mas jovem assim, solteiro, né? Também não. Por exemplo, quando eu era solteiro, eu morava já em Jacareí e a Mari morava em Curitiba ainda. Nos finais de semana, eu trabalhava na rádio aqui Novo Tempo, trabalhava 5 horas por dia só como locutor. No restante do dia, eu ficava lendo. Nossa, aquele ano eu li, sei lá, uns 50 livros ao longo do ano. Mas, assim, isso varia de pessoa para pessoa, é verdade. Mas é preciso que a pessoa tenha também um pouco de interesse em fazer algo diferente. O Wagner falou em outro programa aqui, você nunca vai conseguir resultados diferentes se você faz sempre a mesma coisa. Então, tá te incomodando, você percebe que você está viciado nisso, tá te incomodando, tá tirando tempo de leitura, tá tirando tempo de passar com a esposa, tempo de, sei lá, se preparar para alguma coisa da sua comunidade religiosa, então, vê o que você pode fazer. Diminui, de verdade. Chega em casa e desliga o celular. Fala, não, agora em casa não uso. Só vou ligar de novo não amanhã. É tão simples, né, como então, falar. Mas tá vendo? O teu raciocínio, e eu entendo o teu raciocínio, Suzane, porque é o mesmo que o meu. Porque quando, por exemplo, mas eu olho o que destrói a possibilidade da mudança. Porque quando o cara, por exemplo, eu olho pro cara do cigarro, eu falo, cara, é diferente do celular, porque dá para você viver sem o cigarro. Mas dá para você viver sem celular também. Só que é muito difícil você... Por exemplo, só o fato de eu falar dá para viver sem celular, tenho certeza que tem um monte de gente ouvindo e assistindo a gente e fala assim, cara, tá viajando, Leite. Não tem como mais. E aí é que tá o ponto claro que eu acho tem, que... eu conheço gente. Então, mas aí é que tá o ponto que eu acho que é uma coisa que, numa perspectiva mais geral, eu acho que é uma coisa sem volta, algumas coisas assim. Eu não sou muito otimista nesse ponto. Porque... Mas você está falando sem volta para o indivíduo ou sem volta para a sociedade? Para a sociedade. Eu acho que... Não, ok, mas para o indivíduo... Claro, para o indivíduo sim. É que eu vejo a sociedade como um todo nesse momento. Mas para o indivíduo tem. Conheço um monte de gente que não usa. O próprio Hélio falando aqui, cara, se eu precisasse viver sem celular, viveria tranquilo, entendeu? Posso estar tranquilo aqui. Agora, para a maior parte das pessoas é muito difícil, tanto é que é a reação da Suene. Cara, mas é outro esquema, é difícil, tal, não sei o que lá. Por quê? Porque a gente já está condicionado, entendeu? E eu acho que também acontece de que já foram feitas substituições importantes. Você já substituiu, as pessoas já substituíram coisas importantes da vida pela tecnologia. Eu não sou contra. É fantástico ter. Eu gosto hoje de ter um celular. Fiquei muito tempo sem ter. Cada coisa no gosto seu de espaço, ter. eu concordo com Só você. que, qual que é o espaço? Entendeu? Qual é o peso que você dá para ficar vendo atualização de amigo nos stories do Instagram? Eu já tentei olhar isso e falei, gente, que coisa mais sem sentido ficar vendo que alguém está colocando de videozinho. Estúpidos, assim, desculpa, mas são videozinhos ridículos. Certeza. Não é uma informação, não está te ajudando em nada. A pessoa, sei lá, tô chegando no aeroporto. Sabe, são coisas ridículas. Pessoal, inclusive. Gente, e eu estou perdendo tempo com isso, quando você poderia estar sentada no sofá, sei lá, conversando com seu marido ou mesmo assistindo juntos alguma coisa, você entendeu? Isso em si não é o problema, é que a gente não sabe administrar o tempo e a gente rouba tempo de outras Mas é disso que eu estou falando, é a substituição. Você já fez tantas substituições importantes por essa, que agora essa é mais importante. Não é um problema, assim, tipo, porque eu estou vendo um vídeo do meu amigo que acabou de chegar no aeroporto, é uma questão de interação social. Assim como eu vou conversar com você e falar, e aí, Eric, o que você fez no fim de semana? Fiz isso, aquilo,
outro. Você vai contar pra mim, porque eu não tô vendo. Então, no máximo, vai mostrar foto que você tirou no seu celular. Então, o Stories, eu vejo ele como uma interação social. Mas e, às é vezes, muito louco e às isso, vezes cara. até pra poder você aprender algumas coisas. Ah, que eu não acho uma seja... bobagem sem Vamos fim. aprender a subir na escada rolante aqui, ó. Eu vejo Não. stories, já me peguei em tempos assim vendo stories, mas tem hora que eu paro e falo, gente, Eu preciso disso. o que rendeu esse momento aqui vendo esses stories? E Nada. é muito, assim, cientificamente, tentando ser científico assim, olhando as reações Gente, nossas... o programa Olha, já acabou, Já viu? acabou, já? Ah, é? Tentando Ué, analisar não. cientificamente, Depois mas assim, conta. as Então, nossas... Mas As se acabou, nossas, acabou, né? Calma aí, deixa as eu nossas reações, agora? assim, mostram um pouco de como realmente é difícil. Isso, por isso que eu acho que é uma coisa sem volta. Com certeza, sem volta. Cauê, desculpa. Não, a gente Muito vai ter ca- um outro bloco depois pra gente terminar esse assunto num outro programa. Acabou o num outro programa? dia. Ah, tá. Ah, em tá, outro falei, programa. Não, num De outro repente dia. deu um tilt aqui. Cauê, muito obrigado, viu, Obrigado por pelo ter convite, vindo. viu? A Ok. Suzane tá apertando a mão do Cauê Isso, para pra o quem tá pessoal no do rádio que não tá Que- vendo. e eu me dei um branco aqui, por isso que eu fiquei. Que reação é essa? É só despedir. Obrigado, Cauê. Obrigado, gente. Até Tchau. semana que vem. Tchau, Tchau, tchau.